Olá, estamos de volta com o programa Por Aí e hoje estamos recebendo um urologista, o Dr. Thiago Nunes, da Clínica Rocha Brito e também do Hospital Vera Cruz. Muito obrigada por estar aqui conosco. E gostaria de saber, então, quais são as causas mais comuns que os pacientes procuram uma clínica de urologia ou um urologista especificamente? Os problemas que mais levam os pacientes a procurarem um urologista são os problemas da próstata, a infecção urinária e o cálculo renal. Então são as três doenças mais comuns. Ao contrário do que muitas pessoas acham, às vezes o urologista não é o médico do homem. Ele é um médico também que vai atender a mulher quando ela precisa também com os casos de infecção. Quais são as doenças mais comuns da próstata? As doenças da próstata mais comuns são a prostatite, que é uma inflamação, uma infecção da próstata, a hiperplasia benigna da próstata e o câncer de próstata. A prostatite ela acomete muito mais indivíduos jovens, adultos jovens, causada por dor, dificuldade para urinar, etc. Já a hiperplasia de próstata é o problema mais comum que acomete os homens, aí cerca de 50%, acima de 50 anos, vão desenvolver, alguns com sintomas, outros não, que são sintomas de dificuldade para urinar, o jato fraco, a hesitação, a frequência urinária, não esvazia bem a bexiga e acaba tendo que ir mais vezes ao banheiro para tentar esvaziar a bexiga. Mas o temor maior dos homens realmente está relacionado ao câncer de próstata. O câncer, então, não tem nada a ver com a hiperplasia. Não. Ambos talvez tenham sintomas semelhantes, Isso. E mas essa é a maior são duas confusão coisas que diferentes. existe, porque o câncer de próstata ele não dá sintoma. Então, todo homem deve realizar o exame de próstata, independente de se ter algum sintoma. Qual é a incidência do câncer de próstata? Qual é a chance de um homem apresentar? Cada 6 homens, um vai desenvolver câncer na próstata. É uma frequência muito alta. alta. E o mais importante é que você não tem sintoma. Então, por isso a necessidade da procura do urologista. Considerando que o câncer de próstata, então, não apresenta sintomas, como que a gente pode acompanhar, como que os pacientes, os homens, podem acompanhar para evitar esse risco? Ok. O exame de próstata, então, ele deve ser feito e ele consta do exame de toque retal, o exame que a gente percebe a consistência da próstata, se há alteração, alguma suspeita de uma neoplasia inicial, e o exame do PSA. O que é o exame do PSA? Então, o exame do PSA é um exame de sangue dosado, é um exame simples que necessita somente 4 horas de jejum, e a gente dosa uma proteína que é específica da próstata. Então, quando você tem alteração do PSA, quando você tem qualquer doença na próstata, não precisa ser necessariamente o câncer. Então, a prostatite, a hiperplasia benigna, e todas elas aumentam o PSA também. Mas dependendo desse valor e de como ele vai se alterar ao longo dos anos, você tem uma suspeita maior de câncer. Então, essa alteração, acrescida ou não, alteração do exame de toque, aí você tem a suspeita de um câncer de próstata. E aí você indica uma biópsia para confirmar isso daí. Qual é a idade ideal para a gente começar a fazer esses exames? O câncer de próstata você não previne. O exame de próstata é feito para se fazer um diagnóstico precoce. Foi sugerida várias hipóteses de alimentos e fatores que poderiam estar prevenindo. A gente sabe que existe uma forte herança genética não identificada ainda, mas que aumenta esse risco. Então, pessoas que tiveram familiares com câncer de próstata, esses pacientes então são mais acometidos, deveriam tomar um cuidado um pouco maior. A suscetibilidade é maior, não é muito maior, mas justifica o exame precoce, por isso deve iniciar com 40 anos. O que hoje em dia recomenda-se fazer com 45 anos, tá? Os indivíduos sem fator de risco, fazer o PSA, o exame de toque. Existe algum outro exame que substitui o PSA ou o toque retal? Que eu sei que o toque retal é tão temido pelos homens. Ainda não. Hoje em dia existem vários estudos genéticos, dosagens de DNA e substâncias hoje no sangue para ser dosadas, exames de urina, mas nenhum deles ainda substitui o exame de toque retal e o PSA. Como que funciona o tratamento? Qual a expectativa que podemos ter desse tratamento? Houveram algumas modificações durante essas 2 últimas décadas e hoje em dia o tratamento ele vai desde o tratamento cirúrgico, e o tratamento cirúrgico ele pode ser realizado através de uma cirurgia convencional, aberta, que pode ser por via abdominal ou por via perineal, pode ser realizada uma cirurgia por videolaparoscopia e até mesmo a cirurgia por via robótica. Todas as cirurgias têm um índice de cura próximo e bem semelhantes, dependendo da via, pode ter alguma sequela maior
principalmente em relação à questão da função urinária e da função sexual, tema mais temido pelos homens por causa das suas sequelas. A chance das complicações aumenta conforme a idade do paciente. As sequelas têm tratamento, todas elas, tá? Desde o tratamento mais conservador até o tratamento mais radical, tratamento cirúrgico inclusive. E existem outros tipos de tratamento, quais são eles? Você pode realizar a cirurgia radical, que é a prostatectomia radical, pelas vias que já foram descritas, e além disso existe o tratamento através da radioterapia e a bracterapia. Então, doutor Tiago, gostaríamos dessa última recomendação, o que orienta os pacientes, além de fazer esse acompanhamento frequente com o urologista a partir dos 40 ou 45 anos? Eu acho que o mais importante é realmente você fazer esse segmento, né? E o que todo mundo pergunta, doutor, o que eu posso comer, o que eu devo evitar, o que eu devo fazer? Na verdade, leve uma vida saudável, uma saúde cardiovascular, ou seja, pratique atividade física, alimente-se de pouca gordura, use bastante vegetais, verduras. Então, leve uma vida saudável. Cuide do seu coração, que você estará cuidando da sua próstata. Então, muito obrigada, doutor Tiago, pela sua presença e vejo vocês semana que vem. Até mais.